Eu sou o Frei Dimas e esse é o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós iniciamos hoje, na liturgia semanal, a leitura do livro de Esdras. E este livro é um livro que retrata uma nova fase na história do povo de Deus, da Bíblia. Junto com o livro de Esdras, vamos ler também outros textos que retratam esse período histórico, essa fase, do povo de Deus, como, por exemplo, os profetas Ageu e Zacarias. São textos que falam de um momento de reconstrução, um período novo, de fato, na história do povo de Deus, o chamado pós-exílio. Nós estamos aqui no século VI a.C. e o exílio certamente foi um golpe muito duro, para o povo de Deus. Um golpe muito duro naquilo que restou do antigo reinado de Davi, o glorioso reinado de Davi, que se acabou, com a destruição de Jerusalém, do templo e o exílio do povo. Agora nós temos a ascensão no cenário internacional de um novo império, o Império Persa, com o rei famoso Ciro da Pérsia. E isso reacende, de certa forma, antigas esperanças no povo. Esperanças que já foram nutridas pelos profetas. Porque os profetas falam, então, de um tempo novo, um tempo de reconstrução. A gente vê isso, por exemplo, aí a partir do segundo Isaías. Um tempo novo, um tempo onde Deus vai reunir todas as nações. Enfim, tudo isso se reacende agora. Os persas são um povo que não tem relação com aquelas antigas potências que oprimiram o povo de Deus, como os assírios, os egípcios e os babilônicos. Agora, porém, não se fala mais de israelitas. Esse termo fica para trás. Nós temos agora os judeus, aqueles que são da província de Judá, que devem retornar. O livro de Esdras vai descrever, de fato, o momento do nascimento do judaísmo, como vai ser conhecido mais tarde pelo tempo de Jesus, no primeiro século. Este judaísmo nasce agora. Nós temos agora também um tipo de reflexão diferente, não mais uma reflexão de tipo estritamente profético, mas abre-se uma perspectiva que a gente chama de escatológica, que reflete sobre as coisas últimas, onde Deus exercerá plenamente o seu juízo sobre a história. Pode-se perceber que esse período do pós-exílio é um período bastante complexo, onde religião e política estão muito misturadas. E o livro de Esdras vai se abrir justamente com um edito de tolerância emanado por Ciro, o rei da Pérsia. E este edito permite aos habitantes de Judá de retornarem para a sua terra e de reconstruir o templo de Jerusalém. É o texto que nós temos hoje na primeira leitura. Não é à toa que Ciro foi cantado como um grande libertador, cantado como o ungido do Senhor, e a palavra é forte, a palavra é Messias. E isso foi aplicado a Ciro como, de fato, um ungido, um enviado por Deus. Claro que esta política de Ciro não deixa de ter as suas segundas intenções. Esta prática de libertação de povos, deixando-os livres para estarem cada um nas suas províncias, tem uma estratégia bem definida, especialmente para aqueles que moram na região de Judá, os habitantes aí da região de Judá, dado que Judá fazia fronteira direta com o Egito, e o Egito era avisado, também pelos persas. Todavia, o modo como o texto bíblico traz e expõe a questão é diverso, e isso é importante. Em primeiro lugar, no versículo 1, diz que foi o Senhor que moveu Ciro. O Senhor é que move Ciro. No capítulo 6, do mesmo livro de Esdras, nós temos uma versão diferente desse edito, que é muito mais formal, muito mais de tipo administrativo e sem todos esses aspectos religiosos. Aqui não. Aqui se percebe que o autor quis colocar justamente esta dimensão de Deus conduzindo a história. Portanto, é Deus que suscita Ciro. O coração do rei se torna um instrumento que Deus dispõe para se revelar.
mostra-se uma mensagem importante de que Deus pode falar, de que Deus pode agir, até mesmo fora, né? E especialmente fora deste ambiente religioso estrito, né? Restrito de Israel. Deus fala onde quer, Deus se manifesta como quer e pode usar inclusive um soberano estrangeiro, né? Para manifestar o seu projeto. Ou seja, é Deus que conduz a história, Deus que está atento às agruras do seu povo, Deus é quem vê tudo isso e que decide intervir. Já nas descrições do Antigo Êxodo, a gente tinha esta convicção, né? A convicção de um Deus atento. Né? Lá no início do Êxodo nós vemos isso. Né? Eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, resolvi descer para fazê-lo subir do Egito, para libertá-lo. Aqui, no versículo 3, a afirmação é: quem dentre vós pertence ao seu povo, a este povo, que o seu Deus o acompanhe e que suba a Jerusalém. Subir, né? Fazer subir. Esse é o imperativo que conclui a Bíblia na antiga ordem dos livros, né? A chamada Bíblia hebraica, né? Traz exatamente esta última palavra. A última palavra da Bíblia é essa: subir, uma ordem de subir. De fato, trata-se de uma ordem que contém uma espiritualidade profunda, enraizada na confiança na presente atuação de Deus. Deus presente, Deus que atua, Deus que é capaz de reconstruir os cacos de uma história marcada por humilhações. Deus é capaz de construir melhor os destroços da dignidade dos seus filhos. Essa é a convicção que o texto nos transmite. Suba e que o Senhor o acompanhe. E não é qualquer Deus, né? Aquele apelativo generalizado que a gente tem aí no versículo 2, chamando de Senhor Deus do céu, né? Que de fato é muito geral, né? Podia ser aplicado a qualquer candidato à divindade no Antigo Oriente. Esse apelativo ele é depois especificado no versículo 3, dizendo: o Senhor Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Ou seja, o movimento dos exilados nesse caminho do retorno é bem marcado por esta presença forte de Deus. E não é simplesmente o cumprimento de uma ordem imperial, não é simplesmente obedecer ao decreto, ao edito de Ciro. É mais, né? Aqui também o texto transmite uma mensagem especial. O versículo 5 diz que todos os que se sentiram movidos por Deus se puseram a caminho e subiram para esta reconstrução. Ou seja, essa ordem de subir, ela é forte, mas deixa livre. A ordem é forte, mas deixa livre. É somente aqueles que se deixam mover por Deus. Aqueles que são sensíveis à chegada de novos momentos. São esses os que se apaixonam e por isso mesmo se movem e iniciam agora então um processo de reconstrução. O tempo do pós-exílio vai ser um tempo de projeção sempre para frente, na esperança de uma intervenção definitiva de Deus no seu Messias. Pouco a pouco, nós vamos caminhando para a novidade definitiva que muda os cursos da história. E essa esperança, como diz Paulo e como diz também este nosso ano jubilar, esta esperança não decepciona. Fiquem com Deus e até a próxima. Paz e bem.